Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Giral Podcast. A gente está voltando depois de um hiato aí de alguns meses e nesse ano a gente tem uma roupagem diferente, né? A gente deu uma mudada no estúdio, a gente deu uma mudada nos quadros também e vocês vão ver ao longo do episódio, né, que a gente tem uma reformulada também em como a gente está abordando as temáticas. Hoje, o tema do nosso episódio é combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. No Brasil, uma criança é vítima de violência sexual a cada 10 minutos. E na imensa maioria dos casos, o agressor está dentro do círculo de confiança da vítima. Um parente, um vizinho, alguém próximo. Esses dados assustam, mas não podem ser ignorados. O dia 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Uma data de luta, de escuta e de mobilização. Uma data que nos lembra do dever coletivo de proteger meninos e meninas da violência. Aqui na Giral, esse compromisso é diário, por meio de oficinas, rodas de conversas e ações educativas com crianças, adolescentes e famílias, reforçamos o direito à proteção, à dignidade e à escuta. Neste episódio do Giral Podcast, vamos conversar com dois convidados que atuam diretamente na linha de frente dessa rede de cuidado e enfrentamento. Leandro Moura, vice-presidente do SEDCA-PE, e Inaldo Souza, conselheiro tutelar. Com eles, vamos entender como a rede de proteção funciona, como identificar sinais de violência e, principalmente, como podemos, cada um de nós, fazer parte dessa solução. Leandro, para iniciar, né, se apresenta um pouco. Fala quem tu é, onde é que tu está atuando agora, para que o pessoal que está assistindo a gente entenda quem são vocês. Certo, obrigado, Agamenon. Me chamo Leandro Moura, assim como você iniciou falando. Hoje estou na Giral coordenando um projeto, Programa de Vínculos Solidários, e também estou como vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente aqui do estado de Pernambuco. Primeiramente, quero agradecer ao convite, Agamenon, por estar aqui nesse podcast tratando de um tema tão importante para a nossa sociedade. Como você bem falou, me chamo Inaldo Souza, estou conselheiro tutelar do município de Glória do Goitá e trabalho na área social há muitos anos, né? Já fui agente socioeducativo durante 12 anos, sou sócio aqui do Giral, dessa instituição maravilhosa. Estamos aqui para garantir e assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes do nosso município. Antes da gente seguir para a conversa, né, queria lembrar vocês de acompanhar a Giral nas redes sociais. No Instagram, @giral.ong, no Facebook, facebook.com/org.giral e no YouTube, @onggiral. Lá você encontra todas as ações da Giral, os projetos, o que é que a gente anda fazendo aqui em Glória do Goitá, na região e até na região metropolitana. Vamos lá, gente. Por que é importante, né, um mês dedicado especificamente para trabalhar essa temática? Não necessariamente não seria um mês. A gente precisa estar trabalhando essa temática durante todo o ano, porque é uma temática que é muito forte em todo o Brasil, né, que é o abuso e exploração sexual da criança e adolescente, mas esse caso se tornou mais forte há 25 anos atrás, quando surge o 18 de maio, de um caso que ocorreu lá em 1973, de uma criança que foi brutalmente violentada, foi assassinada, que inclusive até hoje, após 50 anos, que é o caso Ana Séries, ainda está incompleto, né? Até agora ninguém foi preso, não houve fechamento desse caso. Então, é um caso que vem ganhando força e visibilidade há mais de 25 anos, que vai completar agora em 18 de maio de 2025, completamos 25 anos, né, de luta. Isso. Nesse sentido, a gente sabe da importância dessa campanha, Agamenon, pelo fato de conscientizar a população desse fato que aconteceu, que o Nau acabou de falar, e conscientizando nossa população na proteção eficaz, né, de nossas crianças e adolescentes. Então, isso é uma campanha importantíssima que a gente precisa estar trabalhando, não só realmente no 18, no mês de maio, mas também durante todo o ano. E por que ainda é difícil trabalhar essa questão? Não é um assunto que seja fácil de se trabalhar, de se conversar, né? Infelizmente, na nossa atualidade, existe um tabu muito grande, principalmente para nós, né, Lando, que somos de Glória do Goitã, cidade interior. Os pais ainda têm muita dificuldade de conversar sobre determinados temas com seus filhos em casa.
E aí a sociedade se encarrega de trabalhar essa temática pontualmente no 18 de maio. E aí a gente precisa sensibilizar a todos que tornem essa pauta extensa, que tornem essa pauta contínua, para que assim a gente possa demistificar o que ocorre através do abuso e exploração sexual e que a gente possa também estar levando a sociedade a fazer a denúncia, que é o que mais para prevenir, né? Porque como você falou na abertura, os violadores desses direitos são pessoas muito próximas, não é ninguém estranho. E aí abre mais os nossos olhos para a importância de fortalecer a conscientização da nossa sociedade em torno desse tema. Eu acho que a conscientização ela é importante para que as vítimas, né, ou possíveis vítimas saibam que são essas violações, até para evitar ou até para denunciar, né? Isso. A informação é muito importante nesse sentido. E para ela começar a identificar o que é a violência, né? Porque às vezes a pessoa pensa que a violência sexual é só o sexo propriamente dito. Mas não, um toque é um ato violento. Uma fala, um gesto, um olhar, atitudes que tornem a criança ou adolescente constrangida em determinadas situações. Então a gente precisa dessa sensibilidade, dessa conscientização para que elas entendam o que vem a ser uma violência contra elas e que elas tenham coragem de denunciar e saber a quem procurar. De repente ela tem uma professora na escola que ela é muito apegada, conversar com essa professora se isso for algo que ocorrer dentro da escola, em qualquer outro espaço. Procurar o próprio pai e a mãe para conversar e saber quais órgãos específicos ela vai poder estar procurando para estar assegurando a sua integridade física e seus direitos. Isso. Nesse sentido, nesse contexto, Agamenon, desse o porquê, né, que é tão difícil falar, a gente também tem esse histórico de que a maioria das crianças e adolescentes violentadas sexualmente são pessoas conhecidas, né, pessoas inclusive parentes, vizinhos. Então até as próprias famílias sentem essa dificuldade de estar conversando e debatendo esse tema justamente por conta dessa situação que acontece bastante e é corriqueiro, né? E assim, é uma coisa que a gente precisa sensibilizar essas famílias da importância realmente de ter esse diálogo dentro de casa com suas crianças e adolescentes para que esse cenário venha a se tornar uma situação não, de coisas que sejam normais mesmo, de estar esse diálogo entre as famílias para que a gente possa, de vez por todas, estar minimizando de uma forma mais eficaz esse tipo de violência. E agora no mês de maio, Leandro, o que é que o SEDCA está trabalhando em relação a essa temática? Quais as ações? Então, a gente iniciou uma série de formações juntamente a Escola de Conselho de Pernambuco, juntamente com a Universidade Federal Rural, que damos início agora dia 5 de maio, na cidade de Caruaru, formações para Conselho de Direitos, Sistema de Garantia de Direito, e um dos pontos a ser falado, a ser trabalhado com as turmas esse 18 de maio, essa campanha. Então, deu início, a gente vai trabalhar essa temática em todo o estado de Pernambuco, em todas as regiões, começando agora no Agreste. Vamos vir para aqui também, para Mata Norte, inclusive para aqui para Glória do Boitá, vai ter essa formação também para nosso sistema de garantia de direito, e isso vai correr todo o estado, também no sertão, vão ter essas turmas. Também a gente fez uma parceria com o Ministério Público de Pernambuco, onde a gente startou, né, o projeto Conecta Rede, que a gente trabalha, fez um diagnóstico, na verdade, de como está o andamento de todos os conselhos do estado de Pernambuco, todos os municípios. Então, a gente teve 184 municípios que conseguimos o diagnóstico de como está funcionando. Também a ilha de Fernando de Noronha, também a gente conseguiu as informações, isso tudo para fortalecer a nossa política pública voltada para criança e adolescente, onde a gente sabe, né, Nau, quando a gente não tem um conselho fortalecido, a política pública desse município, infelizmente, também não é favorecida. Então, esse é um diagnóstico muito importante que a gente realizou juntamente ao Ministério Público, e conseguimos fazer esse lançamento agora no mês de maio, juntamente com a doutora Aline, lá em Recife, no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, é uma parceria que está dando muito certo, e aí a gente vem trabalhando
para fortalecer realmente mais ainda esses conselhos aqui no estado. E também a gente, voltando também para esse tema, a gente foi aprovado agora em pleno o plano decenal, o plano decenal do enfrentamento à violência contra criança e adolescente. Então também o CEDO colocamos em votação, ainda era presidente, né, agora na penúltima Assembleia Ordinária, e é um plano muito importante, né, para as políticas de criança e adolescente nesse sentido do enfrentamento a esse tipo de violência. Também atuamos no campo da proteção à infância e juventude, também infanto e juvenil, juntamente também com uma parceria com o Ministério Público do Estado, onde a gente está percorrendo também o Estado de Pernambuco, levando informações para o sistema de garantia de direito e também para aquelas pessoas que são voltadas a esse público, crianças e adolescentes nas escolas e nas comunidades. Também é um ponto importante também que a gente está realizando, e também o apoio, né? O apoio à campanha conjuntamente com a rede de enfrentamento aqui do estado de Pernambuco. Então, esse ano a gente está com o tema, né? Exploração sexual existe, proteja nossas crianças e adolescentes, que o ato vai ser realizado numa caminhada na cidade do Recife, organizada pela rede de enfrentamento aqui do estado, e vai ser dia 28, agora de maio, lá em Recife. Além disso, também, a gente tem uma parceria com o Departamento de Polícia da Criança e Adolescente aqui do estado, que está também realizando formações diretas com escolas, com instituições. Inclusive, nossa instituição, a Giral, também recebeu já uma formação voltada diretamente para adolescentes, trazendo uma fala muito boa, né, de nossa delegada de polícia, Gisele, que está à frente também desse projeto, mas que a gente vem trabalhando também não só aqui na Mata Norte, mas em todo o estado também de Pernambuco. Esse é um pouco do que a gente está fazendo, voltado para esse assunto, mas a gente precisa fazer muito mais ainda, porque é um tema muito delicado que a gente precisa estar sempre discutindo e levando essas informações. Municipalmente, a gente tem alguma ação acontecendo? Aqui em Glória do Goitá, o Conselho Tutelar faz parte da rede de proteção, né, de enfrentamento de criança e adolescente aqui em Glória, e estamos realizando atividades pontuais nas escolas municipais e rurais, né, levando o 18 de maio. O Conselho Tutelar tem um programa de rádio que acontece todos os sábados na Rádio Goitacás, que é Conselho Tutelar em Comunidade, onde lá nós iremos iniciar essa pauta do 18 de maio já agora, nesse sábado. E também temos a atividade na feira, que vamos na feira panfletar, levar a questão da conscientização, de conversar com a população para sensibilizar a todos a importância, porque é uma demanda que não é do Conselho Tutelar apenas, não é do Sendeca, não é do Giral, é uma pauta nossa, enquanto sociedade. Como diz o Estatuto, no artigo 4, é dever da sociedade. Então, a própria lei coloca a sociedade como o autor principal da garantia dos direitos da criança e do adolescente. E aí a gente tem que sensibilizar a todos do seu papel enquanto sociedade para estar preservando o que a gente tem de melhor, que são nossos filhos e filhas. A gente agora está participando, juntamente, a gente estava junto da última reunião da rede de proteção, e ficou acordado também, que eu achei muito bacana, que cada instituição adotou 2 escolas do município para que seja trabalhado esse tema. Então, foram 15 instituições, com 30 escolas aqui no município, e cada instituição adotou 2 escolas para que seja levado esse tema, seja abordado nessas escolas também, que eu acho muito legal que a gente possa estar realizando isso também, né, Inaldo? Esse é o principal objetivo, né? Descentralizar as informações. Como Agamenon, acho que o Silvio você conhece, Glória do Goitá é um município totalmente ruralista. Eu acho que 52% do nosso município é ruralista. E aí as informações desse teor, ele não pode ficar fixado só no município, né? Nós temos aí um distrito de Apoti, que fica praticamente 18 quilômetros de Glória. Temos Tapera de Santa Maria, que fica, eu acho que é de 25 a 30 quilômetros de Glória. Temos a Rua da Glória, que é dentro de Lagoa Taenga, que nos pertence, fora os demais sítios. Então, o objetivo da rede de proteção foi descentralizar essas informações e levar não só para a área urbana, como para a área rural, e estar dentro dos espaços. Porque a maioria dos casos de violência
contra criança e adolescente da exploração sexual acontece no meio rural. E aí a gente precisa estar enfatizando isso e fortalecendo essa pauta. Também nesse sentido, a rede de proteção aqui de Glória vai promover, né, uma caminhada no dia 29 desse mês, com esse tema, né, do 18 de maio. 18 de maio. E aí a gente já deixa aqui o convite para todo mundo que quiser participar. Sairá da Academia das Cidades às 13 horas, no dia 29 desse mês de maio. Percorrendo as principais ruas do nosso município. E você, daqui de Glória, é nosso convidado, mais do que especial, né? Para vir junto com a gente abraçar essa causa tão nobre. Aproveitando o gancho, a gente tem agora um quadro chamado Fala Comunidade, em que a gente leva a temática que a gente vai trabalhar no episódio para os beneficiários, os familiares, até os próprios colaboradores da Giral sobre a temática que a gente trabalha no episódio, e eles tiram uma dúvida, né? Uhum. Uma das dúvidas a gente vai ver agora. Quais organizações oferecem apoio a vítimas de abuso sexual infantil? Nós temos o Conselho Tutelar, né, que é a porta de entrada da denúncia. Nós temos o CRAS, o CREAS, né? E também temos a Polícia Militar, porque é quem vai assegurar a questão da denúncia, investigar o caso, se caso for algo que já tenha acontecido e a denúncia chegar depois de mais de 24 horas, aí a gente vai ter que iniciar a questão investigativa. A denúncia chega ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar apresenta ela à Polícia Civil, a Polícia Civil vai fazer os trâmites legais de investigar o autor, enquanto isso o Conselho Tutelar vai acionar toda a rede de proteção para assegurar essa criança um atendimento digno a ela, encaminhar para um psicólogo, que às vezes essa criança, esse adolescente fica com alguns traumas, encaminhar para um CRAS, para ver a questão do vínculo familiar, para estar fortalecendo essa família e dando continuidade para que ela possa dar continuidade à vida dela normal, dentro das possibilidades, né? Que a gente sabe que passar por uma situação de violência sexual não tem como ela está dentro da normalidade, mas aí a gente tenta dar um conforto para que ela tenha segurança e volte aos poucos à vida cotidiana dela. A gente sabe da importância da rede de proteção, né? E aí queria saber de vocês qual é o papel de outras organizações nesse trabalho também, né? A gente tem Glória do Goitá é conhecida por ter muitas organizações. É um celeiro, né? É um celeiro. E aí, qual o papel dessas organizações nesse trabalho também? Não, a participação dessas organizações é de fundamental importância, Agamenon, tendo em vista o trabalho que ela tem diretamente com essas famílias. E essas famílias que estão aqui dentro das instituições são a família que tem uma vulnerabilidade social muito grande. E aí, com as informações, com a participação dos pais aqui dentro, vocês tendo esse papel de conscientizar, de mostrar a importância de um convívio familiar saudável, de mostrar a importância de um pai e de uma mãe estar em contato constante com seus filhos, você consegue trabalhar não só essa pauta do 18 de maio, mas vocês conseguem abranger muitas outras pautas e torna até mais fortalecido a questão do vínculo familiar, que a gente percebe que as crianças que perpassam por essas instituições, ela tem esse firmamento de melhora em conduta na escola, na família e na sua própria comunidade, né? E aí é de fundamental importância a participação do terceiro setor nesse aspecto. A gente observa uma coisa aqui, onde a gente trabalha com as crianças e adolescentes, também os jovens, adultos, né? E as formações, o importante também a gente frisar que as formações que as crianças e adolescentes recebem aqui na Giral, as famílias também recebem a mesma, participam da mesma. Então, essa junção de formações para as crianças, adolescentes e famílias, isso só faz fortalecer realmente toda essa política de criança e adolescente. Eu acho que isso é uma coisa muito plausível que a instituição Giral faz e que isso realmente fortalece os laços familiares. Graças a Deus, além da Giral, nós temos o Certa, temos o Acreditar e também temos os pequenos grupos que vêm nascendo, né? Tipo, eu fui aluno de uma escolinha chamada Futebol Glória, né? Eu tinha 12 anos, fazia parte dessa escolinha. Hoje a escolinha continua aí, salvando crianças e adolescentes das ruas, também tirando do mundo das drogas, mudando um pouquinho a pauta da exploração sexual de criança e adolescente.
a importância do terceiro setor proporciona esse público, porque a gente sabe que a escola ela nos prepara para o didático, português, matemática, ciência, e o terceiro setor vem trabalhando o cidadão em si, preparando ele para uma vida pós-instituição. E aí, se você pegar todos os jovens, Agamenon, que passaram por essas instituições, todos eles estão bem encaminhados. Então, queria um mundo tivesse centenas de giral, centenas de certa, centenas de acreditar, centenas de escolinhas de futebol glória, para que essa juventude tenha uma oportunidade de trilhar um caminho saudável, né? Se você vê hoje em dia, você não consegue fazer uma roda de diálogo com os jovens e pergunta a ele qual é a sua perspectiva de vida futura, o que é que você quer para você daqui a 10 anos. E aí era uma pauta que a gente tinha lá atrás, Lando, que a gente precisa resgatar, de sentar naquela praça ali, botar essa juventude para dialogar, o que é que eles pensam, o que é que eles buscam, e estar construindo maneiras de estar disseminando e exterminando tanto o uso de drogas e qualquer outra coisa, como a questão da exploração sexual no nosso município. Tem um dos educadores da gente que, numa das entrevistas que eu fiz recentemente falando sobre os projetos, né? Ele trouxe um termo bem interessante, assim, que ele disse que é uma tríade. Aí eu vou citar que foi Jonatas Araújo, que é coordenador do Meninos e Meninas de Alegria. Ele disse que é uma tríade. É a giral, o beneficiário, o aluno, enfim, e a família. Se os três não andarem juntos, não vai. Isso. E aí a gente pode aumentar os pés, né, para sair de uma tríade e colocar outras organizações, a escola, né, cada um com o seu papel diferente, né? Isso é muito importante a gente trazer todas as pessoas para que eles façam parte e tomem parte, porque é muito diferente você só fazer parte. Não, eu estou só indo. Não, você tem que sensibilizar da importância dele se enxergar como sujeito de direito, que faz parte daquele processo e que é importante a contribuição dele. Aí quando o senhor fala da questão da escola, a escola tem que trazer a comunidade para dentro da escola para que a comunidade entenda o papel da escola e a escola entenda o papel da comunidade. Quem vai sair ganhando com tudo isso são nossas crianças e nossos adolescentes que são usuários daquele espaço. Aí a gente vai parar de ter depredação escolar, a gente vai parar de ter várias outras coisas. É engraçado, né? A gente começa falando de um assunto, mas criança e adolescente, ele trafega na saúde, na educação, em todo canto. É inevitável a gente tocar em outros pontos. Isso. Nossas crianças aqui da Giral é a criança lá da escola, da saúde, e está aí em todos os lugares, né, Naldo? Então, assim, a gente não deixa, é um leque de assuntos que a gente tem quando se trata de criança e adolescente. Eu vou aproveitar o gancho e vou chamar outra pergunta do Fala Comunidade. Como os pais podem se informar e pedir ajuda? É de fundamental importância que a escola, na maioria das escolas hoje em dia existe, não sei se existe, mas é para existir uma equipe multidisciplinar por escola. E aí nessas equipes eles identificarem mudança de comportamento nas crianças e nos adolescentes que eles apresentam, informar os pais para que os pais assim possam estar acionando um conselho tutelar para buscar mais informações, acionando um CREAS, um CRAS, e a própria escola se informar os pais e perceber que os pais não tomaram nenhuma atitude, buscar ajuda junto ao conselho tutelar para que possa estar salvando aquela criança, porque quando a criança ela vem mudar o comportamento dela, temos que agir de imediato, numa luta e que exista uma intervenção para que a gente possa recuperar aquele dano causado antes que seja tarde. Então, é muito importante a participação da escola. Até porque a nossa criança e adolescente hoje em dia passa muito tempo em sala de aula, e aí que os profissionais possam identificar e estar informando. Como é que esses pais poderiam realmente se informar mais ou pedir ajuda? Veja só, eles precisam, depois de identificar, eles vão no conselho tutelar, vão narrar o que ocorreu, e aí dentro da narrativa deles a gente vai oferecer essa ajuda, seja ela psicológica, seja ela questão financeira. Não, financeira não, o que é que eu posso dizer? De vulnerabilidade social baixa mesmo. E aí a gente vai estar dando os encaminhamentos, né? Porque também tem a questão da vergonha, né? Os pais se deparam muito com isso, porque quando eles identificam algo do tipo na família, ele não quer expor para a sociedade. E aí a gente diz, né, que chegando lá no conselho, tudo é anonimato, nada sai de lá. Somos totalmente profissionais, temos uma rede totalmente sigilosa, que vai se unir em prol daquela criança e daquela família e buscar as melhores condições possíveis para que aquela família possa tornar a sua vida dentro do trilho normal. Perfeito. Agora a gente vai para uma coisa mais concreta, eu acho. Assim,
como é que a gente consegue identificar esses sinais numa criança, num adolescente? Então, eu vejo, o Nau falou agora há pouco, num ponto muito importante sobre essa pergunta, é que a gente percebe quando a criança muda de comportamento, né? A gente vê uma criança, quando ela é uma criança alegre, comunicativa, e a partir do momento que ela começa a sofrer algum tipo de violência, de abuso, essa criança ela começa a ficar retraída. Então, essa criança deixa de estar com um diálogo com os coleguinhas na escola, ela fica retraída de estar brincando com essas crianças. Então, por isso a importância de que os professores, que os educadores se atentem bastante a esses comportamentos, na mudança desses comportamentos dessas crianças, porque a partir do momento que isso vem a acontecer, é para ser investigado. Além dessa mudança delas se calarem muito, também tem a mudança que do nada ela fica com a fala muito infantil, né? Ela é uma criança normal, do nada ela cria um dengo, uma fala bem infantil. Também tem a questão de mudanças de hábitos repentinas. Ela é muito comunicativa, feito o Leandro falou, do nada ela se isola, quer ficar muito dentro de casa, muito dentro do seu quarto. E aí é bom se atentar a esses detalhes. Também a questão da automutilação. Tem criança que começa a se mutilar para dar sinais, para alguém enxergar que ela está precisando de ajuda. E aí cabe muito aos pais, né, estarem muito atentos, porque vários desses aspectos acontecem no seio familiar, dentro de casa. Então, como a criança passa uma parte do tempo na escola, mas ela também está muito tempo dentro de casa, os pais conversar, quando perceber que houve alguma mudança, chamar para conversar, o que é que está acontecendo, converse com seu pai, com sua mãe, e aí se tiver um irmão, pedir uma ajuda ao filho que não custa nada, os pais também, chamar os outros filhos e verbalizar com eles o que eles estão percebendo e pedir essa ajuda para o outro filho também intervir, tentar entender que é mais fácil com o irmão já na atualidade se comunicarem, até por questão de dialeto, né? Porque o irmão vai ter o mesmo dialeto do outro, questão de vocabulário, e aí conseguir extrair o que está acontecendo e a família junta solucionar o problema que esteja acontecendo com o ente. Isso. E muitas crianças e adolescentes também, ela fica até receosa pelo fato de o que vai acontecer e com uma situação dessa, e ela prefere até muitas vezes contar a pessoas que seja uma colega de classe, que seja um educador, um professor. Então, por isso essa importância de estar chamando, estar conversando com essas crianças para entender, né? E eu digo isso porque já aconteceu fatos nesse sentido. Então, é muito importante que os professores, educadores, tenham esse contato com essas crianças. Quando perceber qualquer inormalidade da criança, qualquer mudança de comportamento, que ela realmente seja indagada, porque realmente as crianças, elas muitas vezes se sentem mais à vontade, entendeu, Agamenon? Elas se sentem mais à vontade de conversar e expor, né, algum tipo de situação que esteja acontecendo nesse sentido de abuso com elas. Eu sinto que há uma necessidade da gente ter uma sensibilidade maior, né, de escutar, de se aproximar, porque se a gente não presta atenção nos filhos da gente, a gente não vai ver essas mudanças, né? Isso. Então, acho que é essa coisa de escutar, estar próximo, ter... enfim. Coisas simples, Agamenon. Meu filho chegou da escola. Como foi sua escola hoje? O que foi que aconteceu? Vamos partilhar do nosso dia. Você, enquanto pai, também partilhar um pouco do seu trabalho, como foi o seu dia, para criar esse hábito saudável em casa, porque aí você vai criar uns elos mais fortes e aí você vai conseguir identificar as coisas com uma certa facilidade a mais, né? Quando algo de anormal acontecer, porque você criou esse laço de um acompanhar o outro. E nesse lugar de educador também, a necessidade da gente se informar, né? De estar preparado para caso isso aconteça. Isso. Quando a gente pensa na geral, que da direção até quem está lá na portaria é educador também, né? A gente está preparado para receber um relato como esse. Isso. Nesse sentido, é importante também que as instituições do terceiro setor tenham essa sensibilidade de também estar dando formações, né, periódicas aos educadores, porque é ele que está na ponta, né? Quando eu vejo assim, a gente que trabalha também com projetos externos, né,
a gente vê realidades assim, totalmente situações que a gente fica observando e sem até acreditar, muitas vezes, que aquilo está acontecendo tão próximo da gente, né? Assim, então, é bom a gente já ter uma informação de como se dá numa situação dessa. Quando a gente tem essa expertise, a gente consegue solucionar uma situação com mais sabedoria, né? Com um diálogo que seja mais vantajoso para a criança e adolescente, que é o objetivo maior de nossa pauta. E você traz essa fala do educador tá muito atento a isso, é muito importante, porque quando o educador identificar isso, ele encaminhar diretamente para um órgão competente para que essa criança não seja exposta novamente, ela esteja sofrendo novos abusos ao estar relatando novamente o fato, revitimizada, né? Revitimizar a vítima, né? E aí você, como educador, ouviu, você vai fazer um relatório e caminha para o Conselho Tutelar em cima do seu relatório já vai dar andamento e não vai mais ouvir a criança para não estar revitimizando ela, para que ela não passe por esse constrangimento novamente. E aí, posteriormente, as coisas vão acontecendo, a política pública, né? Tem mais uma pergunta do pessoal, e aí a partir dessa pergunta eu quero fazer outra pergunta também. Como proteger crianças e adolescentes na internet? Pegando esse gancho, né? O que deve ser feito para garantir ambientes seguros para nossas crianças? E aí a gente fala da internet, mas a gente fala do offline também, né? Aqui, no físico. Eu acho que o mundo da internet ele é muito extenso. A criança ou o adolescente ele tem um mundo, um universo em suas mãos, em uma tela. E aí cabe a nós pais estar sempre conversando e olhando qual é o conteúdo que o nosso filho está acessando, que tipo de grupos de WhatsApp, de joguinhos que eles vêm participando, porque são através desses jogos e dessas comunidades que aparecem os pedófilos que vão aliciar nossos filhos a fazer desafios bestas. Até recentemente teve um desafio do aerosol, que uma criança inalou tanto aerosol que veio a óbito. Isso nasceu de um grupo de WhatsApp de internet. E aí nós pais temos que estar muito atentos no que a internet está ofertando ao nosso filho. Antes da gente começar a nossa conversa aqui, você relatou um fato até muito interessante, da praça. Eu, enquanto pai, não vou deixar meu filho sozinho na praça e vou embora. E olha que a praça ela tem sua demarcação e suas limitações. Aí a mesma coisa está na internet, só que é muito maior do que a praça, o âmbito que ela está ali. Então a gente temos que nos policiar muito mais sobre isso, porque a internet é uma faca de dois gumes. A informação está aí para ser utilizada. Se a gente tiver o cuidado e orientar nossos filhos bem, eles vão usar da melhor forma. Agora, se a gente não fiscalizar, não estiver próximo, alguém vai se aproximar da fragilidade psicológica dos nossos filhos e vão orientar eles para algo que não é saudável. E aí a gente só vai tornar isso seguro se a gente estiver muito próximo a isso mesmo. Infelizmente, é um papel particular de cada pai e cada mãe estar acompanhando isso de perto para dar essa segurança no mundo virtual dos nossos filhos. Isso, e é importante também frisar que, além desse controle dos conteúdos que as crianças estão acessando na internet, também tem um certo controle, no sentido de uso mesmo do aparelho. Tempo de tela, né? Tempo de tela, porque hoje a gente vê a tecnologia tomou conta de todos os espaços. E quando a gente deixa uma criança o dia inteiro, né, em frente de uma tela, a gente também está errando, nós como os pais. Isso. A gente precisa ter esse controle. Não, olha filho, você vai ter 2 horinhas para usar o telefone, porque criança precisa de brincar, né? Precisa ser criança. Precisa ser criança, precisa resgatar essa infância, né, que a gente tinha antigamente. E além disso, diminuir esse risco, como o Hinaldo falou. A internet ele tem essa faca de 2 gumes. Serve para o bem, sim, bastante, mas também, infelizmente, tem muita gente mesmo, mau caráter que está usando, mal intencionado, que está usando essa tecnologia para praticar crime contra criança e adolescente, que a gente sabe que esse tipo de exploração sexual é nas redes sociais, é na internet que acontece. Então, vigiar realmente, uma vigilância, um comprometimento
com esse controle, né, de uso de telas com essas crianças e adolescentes. A gente sabe da demanda que nós pais temos, né, de nossos serviços para poder levar o nosso alimento para casa. Mas aí a gente também tem que colocar enquanto pai e criar laços e memórias afetivas com os nossos filhos, para que eles amanhã possam, quando for falar do pai dele para os filhos dele, ele ter memórias legais e afetivas legais para estar contando. E aí a gente faz um esforço mesmo, chegar em casa, vamos andar de bicicleta, vamos jogar uma bola, vamos tomar um banho de chuva, que hoje em dia está chovendo, você não vê uma criança tomando banho de chuva feito era na minha época. Se tivesse chovendo, eu pegava e ia embora tomar um banho de chuva. Então, fazer com que a criança seja criança, jogar bola é fazer coisas naturais e tentar que ela use o mínimo de tela possível. Isso, nesse sentido, quando a gente fala em abuso sexual, a gente fala mais aquela parte que é mais corporal, né, presenciais. Mas quando a gente traz e coloca exploração, é explorar, né, de certa forma, financeiramente. Isso. Tanto também como pessoalmente, né, com a criança e adolescente, mas mais ainda através das telas, né? Que a gente sabe que é um crime corriqueiro aqui, infelizmente. Nas telas onde vai ser divulgado fotos, vídeos, né? Isso. Que é conquistado através de grupos de WhatsApp, de internet, que o aliciador fica instigando a criança ou adolescente a se expor. E aí eles gravam esses conteúdos e começam a partilhar, e isso eles começam a ganhar sobre isso. Aí é onde entra a questão da exploração sexual, né? Que é a questão de você estar sendo beneficiado por alguma coisa. A gente sabe que é um tabu esse tema ainda, né? Infelizmente, a gente começou falando sobre isso. Mas como é que eu como pai, como é que eu abordo uma criança para falar sobre esse tema, né? É importante, a gente criar estreitar cada vez mais os laços com os nossos filhos. Eu sei que é um assunto difícil, mas a gente tem que buscar um meio educativo para estar abordando. Tem uns materiais aí muito louváveis, é o Sinal do Corpo, né? Isso. Que até tá posto na internet, onde é um semáforo, e aí você vai ilustrando para o seu filho qual a parte do corpo dele que a pessoa pode tocar e qual a parte do corpo que as pessoas não podem tocar. E se tocar, ele procura alguém para falar, para o papai, para a mamãe de imediato, porque assim a gente vai estar dando armas aos nossos filhos do que pode e do que não pode. Eu acho que o melhor mecanismo é esse, de uma forma lúdica, né, para a gente estar educando, dependendo também da faixa etária, que eu não vou pegar, quando a gente fala de criança e adolescente, até os 18 anos, até os 15 anos são adolescentes. Então a pessoa, não vou usar um semáforo para conversar com um menino de 15 anos. Eu já vou usar outra metodologia, outra pedagogia para a gente estar dialogando esse assunto. Agora sempre com muito cuidado, sabendo da dificuldade que é de um pai, hoje em dia, no tempo de hoje em dia, ter esse diálogo com seus filhos, né? Tem que ser algo trabalhado desde lá de trás. Isso, e conscientizar realmente as crianças, os adolescentes, para que quando isso venha acontecer, eles que procurem realmente, procurem os pais, porque além desse toque fisicamente proibido, né, que é o toque que a gente chama no sinal, e os toques vermelhos, também existe, como falamos agora há pouco, também na internet. Então, pode acontecer de uma criança, um adolescente, receber mensagem indagando, pedindo para uma criança mandarem fotos íntimas, que isso acontece bastante. Isso. E mais ainda, né, agora com esse avanço da tecnologia. Mas que quando isso vem acontecer, que as nossas crianças e adolescentes tenham a ciência de que isso é um crime grave. Então, que eles possam procurar seus pais, seus responsáveis, procurar seus professores, seus educadores, pessoas de confiança, para que esteja passando essa situação e para que as medidas sejam tomadas. E que elas nunca se sintam culpadas, né? Isso. Porque existe uma questão na sociedade que muitas vezes a culpa é dela, né? Não. A criança jamais terá culpa, não tem culpa. A culpa é do agressor que violou o direito daquela criança. Ela tem o direito de se vestir como quiser, de andar como quiser. Então ela merece ser respeitada e deve ser respeitada e protegida por isso. E aí a gente vem aquela questão. O convívio com os pais, o diálogo vai dar essa coragem para a criança e para o adolescente dizer quando esse ato acontecer, porque ela vai saber que vai ter alguém, Agamenon, que não vai apontar, dizer você é a culpada, não. Vai proteger, vai acolher e vai buscar os direitos e assegurar os direitos do filho ou da filha. Isso acontece muito, acontece muito da criança que é vítima se tornar
se sentir culpada. Se sentir culpado e se tornar, pelos olhos, pelo fato até que quando acontece bastante isso, quando o abusador está dentro da própria casa. Principalmente quando é um padrasto, né, quando é um tio, um vizinho. O que acontece? A mãe, existem situações que a mãe prefere acreditar no caso, no esposo, no namorado, alguma coisa desse tipo, a criança, né? Então, assim, a criança acaba sendo vítima e, ao mesmo tempo, se torna culpada por uma situação que ela sofreu, está sofrendo um abuso, né? Então, é bem importante a gente também conscientizar essas famílias para que busquem ajuda, que busquem conselho tutelar, qualquer irregularidade que você vê com sua criança e adolescente, procure os meios de mecanismo que atue diretamente com essa política de criança e adolescente, porque é uma pauta muito delicada, mas que existe bastante atores, bastante pessoas que estão aí para poder estar colaborando para que isso seja sanado, né? Eu acho que se eu pudesse, né, resumir essa conversa da gente, eu traria a importância da informação, a importância da educação e a importância desse laço, né? Porque a gente tem que ser porto seguro, nós educadores, pais, enfim, a sociedade, a gente tem que ser porto seguro para que essas crianças não sintam medo nem culpa, né? Na hora de trazer uma denúncia como essa. E que eles procurem essas pessoas que eles confiam. Exatamente. Gente, eu queria agradecer imensamente por essa conversa. Eu acho que conversas como essa precisam acontecer com mais frequência e não só em maio, né? Não, tem muita frequência mesmo. É o cotidiano nosso, tá falando sobre isso sempre. E dizer também que o Conselho Tutelar, ele tem também, eu vejo nas redes sociais, tem atuado bastante também nas escolas, né, com palestras, levando essas informações. E é louvável dizer que também não é só realmente em maio. Isso é o ano todo, todos os meses do ano. E isso é bem importante frisar. Porque a gente tem que entender, só entender qual é o papel do Conselho Tutelar, Agamenon, né? Muita gente diz assim, Conselho Tutelar é para tirar criança de pai e mãe, né? E Conselho Tutelar não é isso. Conselho Tutelar nasceu para assegurar o direito da criança e do adolescente que o Estado esteja violando, que o município esteja violando. Que direitos são esses, Rinaldo? É o acesso a uma creche, é o acesso a uma medicação, é o acesso à escola, é o acesso à alimentação, porque a gente tem que assegurar, o artigo 4º diz que toda criança tem direito à alimentação, tem direito à educação, tem direito à saúde, tem direito à convivência familiar e comunitária. Então, o Conselho Tutelar ele nasce para assegurar esses direitos. E aí a gente tem que estar difundindo e divulgando constantemente o papel do Conselho Tutelar perante uma comunidade, entendeu? Que muita gente hoje em dia ainda não entende muito qual é o papel do Conselho Tutelar. Infelizmente, trabalhamos com questões de silêncio, né, que a gente não pode estar divulgando o nosso trabalho porque exige sigilo, né, e aí as pessoas não verem isso, mas o Conselho Tutelar dentro do município é uma instituição de extrema importância, né, quando a gente vê uma criança ou um adolescente que a gente conseguiu garantir os direitos dele, que o pai e a mãe vêm dar um feedback agradecendo, aquilo é nosso combustível para continuar as nossas atividades. Uma coisa que acontece bastante, inclusive nas escolas, onde a gente ainda hoje, né, infelizmente ainda vê professores dizer às crianças, né, vou chamar o Conselho Tutelar, né, para dar susto. Aquela situação que é totalmente o contrário, o inverso, né? Exatamente. O Conselho Tutelar está ali para proteger, né, a criança e o adolescente. Assegurar. Um exemplo bem claro uma mãe vai procurar uma vaga para o seu filho numa creche. Aí a creche de repente nega. A vaga da creche, independente da mãe trabalhar ou não, é um direito assegurado da criança. E aí, se o município há o serviço, o município tem que ofertar esse serviço aos seus munícipes. E aí, se você não correr atrás dos seus direitos, não adianta. O Conselho Tutelar é igual ao Ministério Público e Poder Judiciário. Eles só agem depois que eles são provocados. E aí, o cidadão ou a cidadã, ele precisa se sentir afetado, precisa provocar a instituição certa para assegurar seus direitos, para consegui-los. Se eu receber ou não, fiquei em casa, não tem como o juiz saber do que aconteceu, não tem como
como o Ministério Público saber o que aconteceu, não tem como o Conselho Tutelar saber o que aconteceu. A sociedade precisa criar esse hábito de fazer a denúncia e de correr atrás dos seus direitos. Né? Hoje, logo cedo, a gente estava conversando com um policial e eu disse a eles, a Glória do Goitá é visto para o Estado uma cidade pacata. Por quê? O Estado trabalha com dados. Né? Se a pessoa sofreu uma violência, um assalto, ela não prestou o BO, significa que Glória não está tendo criminalidade. Então, se lá não está tendo criminalidade, logo o efetivo de polícia lá é suficiente. Então, a gente vai ter esse efetivo aí para sempre. Para isso mudar, a sociedade tem que fazer seu papel. Meu celular foi roubado, vou na delegacia prestar um BO. Não demora muito, tem nada não, mas eu vou prestar o BO, porque aí eu vou estar trazendo a minha segurança. Para terminar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que assistiram a gente nesse episódio. Então vamos lá, vê só. A mensagem que fica é a conscientização, né? Que as pessoas que ouviram esse quadro do podcast se empoderem das informações que aqui foram citadas e criem o hábito de dar denúncia mesmo, de correr atrás, de que se houver qualquer coisa de errado, faça a denúncia, porque você vai estar salvando uma criança. Não diga, o problema é do vizinho, não é meu. Não. O problema da criança é de todos nós. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, lá no artigo 4, diz, é dever da sociedade. Então, nós somos sociedades, é meu direito assegurar. Então, viu qualquer coisa de irregularidade, de erro, denuncie, procure as autoridades locais para que possa estar acionando, para que essa criança possa ter sua dignidade devolvida, né? Porque se você viu e não fez a denúncia, a gente torna-se cúmplice, porque a omissão também é crime. Então, não se omita, vá atrás e lute pelo direito da criança e adolescente, seja ela qual for, um ente querido ou não. Tente a garantir esse direito. Isso. Eu quero agradecer pelo convite, Agamenon, dizer que foi muito boa a nossa conversa e dizer que realmente foi um momento de conscientizar, né, fortalecer essa conscientização junto à comunidade e também dizer, Inaldo, que se uma pessoa vê qualquer tipo de violência contra criança e adolescente, que não queira se expor, existe também o canal Disque 100. Perfeito. Né? Tem um Disque 100 que você pode estar ligando e anonimamente, não precisa nem falar seu nome. Exato. Passar as informações, o Conselho Tutelar vai receber essa denúncia anonimamente. Isso. E vai tomar todas as providências que for necessária. Então, assim, não necessariamente você precisa ir ao conselho. É importante sim. Mas se você não quer se expor, e também, indo ao conselho, claro que não vai se expor, porque também existe o sigilo lá dentro do conselho, mas também você pode ter essa ferramenta, não é, Agamenon? Que é o Disque 100 dos Direitos Humanos, que aí a gente também pode ser usado anonimamente. Exatamente. E dizer também que eu, como conselheiro do Estado de Pernambuco, vice-presidente, dizer que o SEDCA também está à disposição, né, para trabalhar essa pauta, para a gente desenvolver formações, em parceria com os municípios, em parceria com as instituições, dizer que a gente já vem realizando algumas formações, como eu falei inicialmente, mas aí a gente precisa fortalecer cada vez mais esses laços, esses vínculos, com o município fortalecendo cada vez mais essa política pública de crianças e adolescentes. Estamos à disposição, sempre quando precisar, Gabriel. Muitíssimo obrigado. Obrigado. E o Conselho Tutelar também, desculpe interromper, o Conselho Tutelar também está à disposição, Gabriel. Sempre que precisar, é só convidar que estaremos aqui. Perfeito, muito obrigado. Você que acompanhou o episódio, continue acompanhando a gente nas redes sociais, @giral.ong no Instagram, facebook.com/org.giral e no YouTube, @onggiral. Para interagir com a gente no próximo episódio, você pode colocar algum comentário nesse vídeo aqui no YouTube ou acompanhar a gente no Instagram, que em algum momento a gente vai colocar uma caixinha de comentários com sugestões de temas, sugestões de perguntas, e a gente espera você no próximo episódio. Valeu!